Vamos falar do Diniz? Eu vi que vocês já comentaram por cima aí. Cara, eu acho... Que análise que eu acho difícil aqui de fazer, tá? Porque eu acho o Diniz um muito bom técnico. Mas, para as peças que o Vasco tem, faz sentido para vocês? Só se ele conseguir fazer no Vasco o que ele fez um trabalho há anos atrás no Audax. Era um time que não tinha qualidade, mas que conseguiu ganhar qualidade da maneira dele jogar. Esse Vasco tem bons jogadores? Um ou outro tem. Claro que tem. Mas é que... Mas você vai confiar na saída de bola dos defensores do Vasco? Não, e assim, é uma outra exigência. É outra coisa. É um outro tempo pressão, que ele teve no uma Audax. outra pressão. Perfeito. É uma outra pressão. Precisa de resultados imediatos? Pois é. É isso. Eu acho uma loucura. Existe um fato que o Diniz pega jogadores com saída de bola normalmente ruim, fez isso com o Manuel, né? O Manuel no Fluminense passou a sair pro jogo. Tô achando que essas imagens eram dele já falando com os jogadores. Não, é outra passagem. Eu vi o Cano ali no meio e falei, tá pô, o cara vai com o Vasco que eu nem vi, mano. Eu acho que ele vai melhorar a saída de bola. Por exemplo, muitos falam do Cássio, né? O Cássio na saída de bola do Cruzeiro. Vou te falar, quem viu o Cruzeiro jogar de fato, o Cássio com o pé foi o menor dos problemas. O negócio dele era com a mão mesmo. Que agora melhorou de novo. O negócio dele era com a mão no momento lá. Mas enfim. Mas com o pé o Cássio é doído. Não, mas no Cruzeiro não foi o maior problema dele. O problema era a bola que ele não pegava. Não era nem um jogo com o pé. Sim. Mas enfim, eu acho que pode até melhorar nesse ponto. Só que a questão é, o Diniz carrega com si uma pressão dele. Não é só a pressão do Vasco. Os últimos trabalhos. A pressão dele também. Perfeito. E o trabalho do O último trabalho, então, trabalho do Cruzeiro é horroroso. Não, do Fluminense, o último ano do Fluminense e o trabalho dele no Cruzeiro, o trabalho dele no Cruzeiro não existiu. Horrível. E aí eu acho que tem um ponto. A capacidade que ele vai ter de fazer esse grupo gerar ao redor dele, fazer com que esse grupo compre a ideia dele. Só que, cara, uma coisa é você pode acreditar o que... Eu, por exemplo, não tem a história dos 100 homens contra um gorila, que o Pedro Certezas trouxe pra internet aí? Que coisa louca. Eu posso acreditar que eu vou sair na porrada com o gorila e vai dar eu. O que tu responderia? Óbvio que vai dar o gorila. Não tem jeito. Contra 100? 100, não tem como. Um abraço. Tá, mas dito isso, eu posso acreditar no que eu quiser, mas a zaga do Vasco não tem qualidade pra sair pro jogo. O elenco do Vasco, time titular nem é um grande problema. O elenco do Vasco é fraquíssimo. O elenco do Vasco é muito fraco. E foi o maior investimento da história do Vasco da Gama. Quando vai saindo o jogador do banco, é uma loucura, na janela, cara. sabia? Eu tô ligado? 300 milhões na do outra, Vasco né, do ano gastou. passado. Cara, vai sair no jogador do banco e fala, gente do céu. Aí eu acho que tem um grande problema. Sem crachá, né? Vamos lá. E vai reencontrar o Tietchan, né? É importante a gente falar isso. Vamos... que já fizeram as pazes. Né? Aí tá tudo certo. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu falo, chegando o Diniz ou chegando qualquer outro treinador o Vasco hoje não é um clube que dá todas as condições para um profissional, seja ele de qualidade A, B, C, D ou E, fazer. Não é. O Vasco hoje não é um clube fácil de treinar. Ponto. Só se olhar todo o contexto do Vasco. Não é fácil. Diante disso, eu não vejo o Vasco hoje um clube preparado para romper uma ideia e para um outro lado, onde se exige mais paciência, onde se exige respeitar mais processos. Cara, tu sai do Carille acreditar numa parada. É isso que eu tô falando. Você sai do Carille pro Diniz. Então, não faz sentido. Velho. Não, e lembrando que você tentou Renato Gaúcho, você acabou acertando com o Carille e agora você... Isso mostra que o clube não tem norte. Ele não sabe que tipo de futebol ele quer praticar. Quando ele não sabe o tipo de futebol que ele quer praticar, ele não sabe o tipo de jogador que ele vai contratar. Perfeito. Então o Vasco hoje está totalmente no escuro. Eu acho que diante disso, o Diniz é uma figura onde ele vai ser escudo, ele é um cara bom de mobilização, é um cara que no trato é bom, isso pode gerar impactos positivos e até para a diretoria para blindar a situação. Mas eu não acho que o Vasco hoje é um clube ideal para uma ideia não é tão mais revolucionária, mas revolucionária. Eu acho que o caminho do Vasco era mais o caminho do Carille. Não era com o Carille, beleza. Mas é de mais pragmatismo, mais time rígido, pontinho fora, quando dá pra jogar, sai, vai aos poucos montando o time. O Vasco tem que entender que ele é um clube que hoje ele tem que ser escadinha. Sabe que é o técnico vai ter hora que você não vai conseguir dar um passinho pra frente, fica pelo menos no mesmo degrau que você tá. Agora, quando você dá um tiro como no Diniz, é o tipo de situação que se der errado, não é que vai dar errado. Vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Terra arrasada. Eu acho que eu não tenho nenhum problema do cara ter o Carille e trocar pelo Fernando Diniz. Se isso for uma ideia.
Isso. Agora, a partir do momento que você tenta o Renato É isso. e vai pro Carille... É isso. Porque É uma loucura. coisa É isso. tá bom, eu tenho o Carille, eu entendi que este modelo de jogo não faz sentido pras peças que eu tenho ou pra história perfeito. do clube. Você pode ter, né, várias opiniões aí e Cometi entender um que erro. cometi um erro. Eu vou pra uma outra linha, tá tudo certo. Agora, no momento em que lá atrás você tenta o Renato e aí no mesmo momento, né, não deu certo o Renato, você vai pro Carille... E quando, Tem a ver uma coisa quando com a sai o outra, nome e aí do agora Diniz, você eu vai falo, completamente- nossa, vocês vão de Carille pro Diniz? Eu usei esse argumento nesse mesmo de placa, e esquecendo o fato de primeiro você foi no Renato. É isso, a salada fica ainda mais completa. Sim. A É que salada o torcedor- fica maravilhosa com O essa torcedor mistura do Vasco não vai gostar e a diretoria não foi atrás. Mas o técnico desse momento era uma dupla. A dupla Dias. Não vai barrar? A dupla Dias. Só que não vai voltar do jeito que ele saiu, jamais vai voltar pro Vasco. Eu Mas era acho- momento pra eles. Eu acho que muito se fala do Diniz com bola, né? Os times do Diniz com bola. A gente gasta muita energia, às vezes, pra falar a saidinha do Diniz, o jeito do Diniz jogar. Que eu acho que esse talvez não seja o maior problema que ele vai passar no Vasco. Por incrível que pareça. O maior problema é que o Diniz, e eu já fiz esse levantamento, o Diniz tem todos os times, desde que o Diniz virou um técnico profissional, todos os times dele têm média de 1 gol sofrido por jogo. Todos. Em alguns com mais de 1 gol sofrido por jogo. E no Vasco, você se obrigar a fazer 2 gols por jogo pra ganhar uma partida, isso não é... Você tem o isso não é- Verrete, você tem o Verrete. Isso não é E se você sustentável. pegar a porcentagem de gols que são da saidinha, é bem pequena. Não, eu acho que... A questão é isso. É. O Fluminense do Diniz no último ano era bizarro que todo contra-ataque dos outros times dava em finalização. Todos, os é últimos times, engraçado, né? os últimos times do Diniz O eram Cruzeiro também. desequilibrados, Isso é cara. engraçado, né? Era desequilibrado. Você quer o Diniz no teu time? Não. Então fica falando dele aí. Então, eu sei o que é ter o Diniz. Eu posso falar. Então diga. Eu sei o sofrimento que é ter o Diniz. É isso. Tá? E pra mim a saidinha é um todo rótulo. torcedor tinha que ter o Diniz um dia no time. É um rótulo- Pra ver o que é bom. E eu acho que a saidinha é um rótulo besta, assim. Que Eu ficou acho que o maior problema toda do hora- Tem um jeito de jogar, né? Só tem um jeito de jogar, isso aí irrita O qualquer um. problema cara. maior, cara, é a defesa. A gente tá falando sobre Irrita isso. É qualquer pouco um, cara. falado. A bola aérea dos times do Fernando Diniz, ela é sofrível. Os times do Diniz têm uma dificuldade muito grande de transição defensiva. É isso. E isso com o Vasco. só joga de um jeito, nessa Wallace, isso é situação, desesperador. A tendência é que se Desesperador, sofra cara. muito mais. Tu pega um Vejamos. treinador que joga de um jeito só. O Carille era isso no Santos. O Diniz pode estar acontecendo o que for. Ele vai jogar daquela maneira só. Isso não pode, cara. No futebol não dá pra jogar de um jeito só. Não dá. Vamos ver qual vai ser o resultado desse trabalho do Diniz Tomara no que Vasco. ele vá no seu time um dia também. Eu vou te falar, o Pedrinho... Que decepção. Rapaz, não, que Que decepção. barca que ele entrou, cara. Não, e outra, uma decepção. Jesus, Não. mas é muito Ah, Não, problema a barca pra que ele conseguir entrou, resolver. não. A barca que ele também tá ajudando a construir. Não, Ele ok. faz parte desse problema hoje. Ok, e aí eu acho que aí a gente entra num ponto que é... E eu acho que a gente tem esta questão também. Estar do lado de cá certamente é muito mais fácil do que Muito estar mais do lado de Não, lá, e outro né? ponto. A partir do Porque momento que ele isso, fala assim, que é o time de G8, ele cria esse barco. Não, e as pessoas Não, que ele mas se mais que cercou. isso eu digo Lunático, assim... pô, nisso aí, desculpa. Não, mas eu acho que se ele hoje continuasse na crítica, na Ele ia imprensa estar descendo a esportiva, porrada no Vasco. ele ia achar nada a ver esse movimento que o Vasco troca. fez. É que não Mas tem... é o movimento que ele tá fazendo Mas agora. ele falou, né? A questão de um cara... É muito mais fácil a gente estar aqui e criticar claro, isso. claro. A questão de um cara que é técnico, falando de futebol, acredita em processo e tal, a partir do momento que ele começa a pensar no Renato, vai pro Carille, é indefensável e termina com o Diniz, É isso. é totalmente... Assim, é bizarro. O E a- pior é a e a bravata ponta- de falar É que o isso time é que de G8. A bravata que falaram que pode. esse elenco de G8 é uma bravata pode. Isso a não pode nível Eurico Miranda, pô. Cara, eu acho essa... Eu vou te Pô, falar, eu acho não tem como. menos pior, Pior do que as você escolhas de falar treinador. que é G8 do que você dizer que quer processos no futebol, projetos e dadadal, e tentar Renato ir pra Carilli e Pô, eu depois acho voltar muito pra essa bravata muito feia. Quando o Rueda fez É isso, porque é uma falou que o é Santos uma- era o time de Libertadores, a gente caiu matando o Rueda. Não é nada. É Mas é uma bravata nível bravata Tudo pra- bem, Mas né? essa eu acho... É você essa tá passando muito, confiança pro Essa elenco, muito é. claramente é um discurso. É isso. Qualquer. É O isso. outro não, o outro São é o que ações. define o São futebol. ações. O E discurso vocês- dele define é isso, pouco. é isso. A contratação de um sei técnico se define. Eu tô muito contigo. E vocês viram Pra mim, aí- esse é o maior exemplo do quão perdido é o Vasco. Tá perdido. E quando você olha as pessoas que estão em volta dele também, assim, é bizarro. Felipe de técnico. Não dá. É você tá com o Einstein e colocar... Rapaz, quem é o Einstein? Não, você coloca uma pessoa muito inteligente e cerca ela de um monte de gente burra, ela, a tendência de ela tá, ficar burra entendi. é gigante, cara. É, E fica o, inveja de pessoa a inteligente. ponto do Edmundo veio a público e dizer que não ia Na mais, que próxima. agora vai ser candidato a presidente. Nós vamos ter de novo uma eleição a presidente do Vasco daquele jeito, né?